Shalom, shalom, eu sou a Morá Devorá e hoje nós vamos falar da Parashat Korah. E aí, bora lá. Olha, esse vai ser o vídeo mais longo do canal, então senta, relaxa. Eu aconselho você, tanto criança quanto adulto, ou pré-adolescente, no caso, né? Esse vídeo vai estar voltado para esse público. É pegar o papel e caneta para começar a fazer as anotações. Se você quiser, faz tipo um rascunho, depois baixa o PDF certinho, você escreve ali no PDF, imprime, enfim, fica a seu critério. Bora lá. Provavelmente essa é a versão final do caderno, tá bom? Eu tô vendo uma forma de deixar ele mais fácil de imprimir. Bezerrat Hashem, esse já vai ter essa segunda opção, né? Para você conseguir imprimir de forma mais fácil, porque ele tem muito design, etc. A outra opção que eu dou é usar como revista. Como assim como revista, Moral? Você vai lançar um aplicativo? Bora lá, gostaram do meu microfone? Então, o que acontece? Essa paraxá ela é dividida por seções, tá bom? Tá aparecendo aí pra vocês a capa do caderno, bem bonitinho, Bamidbar em hebraico, sempre tendo contato com as letras em hebraico. Por que, Murá? Porque é uma forma de alfabetizar, beleza? Então, antes de você chegar para a alfabetização propriamente dita, tem uma época que você ali tá aprendendo sobre as letras, tá aprendendo os sons, mas não está aprendendo realmente ali 100% de fato sentado estudando. Então, o caderno da Morá te dá, todos os cadernos que eu envio, que eu faço, ele tem algumas letras, algumas palavras em hebraico, para justamente já ir te adaptando, tá? Te acostumando, já ficando na sua cabeça essa questão das letras em hebraico, beleza? Daí, a gente tem a segunda página, que é a sua jornada pela Torá. E aí aqui temos, né, um bem-vindo, né, seu guia de exploração da Torá, porque esse aqui é o nosso índice, beleza? Então a primeira ali é Shabat, introdução, reflexões, coração da Parashá, minha jornada com a Parashá, jornada com a Brit Hadashá, desdobrando dimensões. Cada uma dessas tem uma função específica no ensino do seu filho, então ela tá bem pensada pela Morá, então bem pensada pra você, tá bom? Se você é a criança que tá assistindo. Por que é importante essa primeira parte ali do Shabbat? Vamos para a terceira página. Eu vou explicando para ficar mais fácil, né? Ali você vai dizer como que você está se sentindo. É legal você conseguir nomear suas emoções, separar para pensar o que eu estou sentindo hoje. E daí, Shabbat, assim, a questão da tristeza não pode nem haver, por isso que não tem um bonequinho chorando. Em Shabbat a gente procura deixar a tristeza de lado, deixar a tristeza ali em outro momento. Agora eu vou me alegrar, vamos deixar a tristeza beleza? Para depois. Aí ali vem a Parashá, você vai montar as diferenças da Parashá. Mas eu quero anotar um trecho que eu achei mais interessante, um título, fica ali à vontade. Essa área é sua, tá bom? Anota ali a data que você está estudando a Parashá. Favorito. O que é favorito, Morá? Pode ser um trecho que você achou mais interessante, uma referência, algum versículo que você achou legal, algo que você queira gravar, alguma palavra que você achou legal dentro da nossa paraxá, beleza? Isso é um ponto muito interessante. Eu convido a você sempre colocar, sempre preencher essa parte, tá bom? Não deixe em branco. Lembrete, aí fica a seu critério, né? Por exemplo, o Rosh Chodesh está chegando, as 3 semanas dos apertos aí estão chegando, felizmente. Notas. Autoexplicativo, beleza? Haftará, eu pulei pro outro lado, mas ali Haftará. Coloca a referência da Haftará. Morá, por que eu tenho que colocar a referência da Haftará? Pra você ir gravando as referências, entendeu? É importante a gente ter em mente as referências. Então, cada vez que você escreve, o ato de escrever, tá bom, criatura? Presta atenção na Morá. O ato de escrever ali faz conexões, mudanças ali no seu cérebro, age de forma diferente, que te traz um desenvolvimento maior. O nosso cérebro, principalmente de vocês, o cérebro está em expansão, tá ali, entendeu? Cada vez crescendo, ficando mais enrugadinho, mais inteligente. Então, não é lisinho que na criança, uma ameba, não. Tá cheio de, né? Enfim, você sabe como é que é o cérebro. E aí eu fiz assim, ó, como se fosse botar a imagem, mas esse não vai ter muita edição, não. Se o namorado não consegue jogar hoje. Então, é importante anotar as referências, tá bom? Assim como é importante, mas eu não sei ler em hebraico. Tenta decifrar o que tá escrito ali em cima. Aparece aqui pra vocês a foto. Então, você percebeu que Bamidbar tá ali no cantinho da tela, diferente de como é escrito em português? Porque no hebraico é diferente do português, olha aí, graças a Deus. E aí, bora lá, continuando. Estamos na terceira página. Acabamos de falar sobre referência. A Brit Hadashah.
Bora lá, o David Stern, ele geralmente traz várias referências da Brit Hadashah. A Morá geralmente escolhe uma, mas nesse caderno novo que nós estamos, né, falando sobre ele agora, eu tô trabalhando quase todas as referências e outras referências da Brit Hadashah que tem a ver com algum assunto, mas não necessariamente tem a ver 100% com o assunto da Parashá. Porque as referências que o David Stern escolhe, geralmente elas têm 100% a ver com a Parashá. É tipo a Haftarah, que ela é um trechinho extremamente ligado, assim, por exemplo. A Parashá tá falando de rebelião, a Haftarah vai falar de rebelião, daí ele escolhe alguma referência da Brit Hadashah sobre a situação da Torá. Por que, Morá? A Torá, né, a Haftarah e a Brit Hadashah, elas são unidas, entendeu? Não existe aquela grande separação. Pois é. Então, como assim elas são unidas? A Torá é nosso modelo de vida, é o nosso guia, beleza? É ali que estão as leis, é ali que Hashem determinou, ali que fomos instituídos como povo. Ah, mas e Bereshit e Gênesis? É ali que estão a história dos nossos patriarcas, dos tzadikim, que nós vamos usar como exemplo, entendeu? Então, toda a Torá, ela tem a ver com a nossa vida, ela é, assim, o nosso guia de fato. A Haftarah. Bora lá. A Haftarah tem a história do nosso povo, né? A questão de juízes, a questão de... Geralmente, né, a Haftarah, ela tá, né, 100% conectada com a Torá e é uma porção dos profetas. Então, ali tem uma situação que vamos lá, essas profecias que estão nos livros dos Neviim, né, dos profetas, ela é para aquela geração que aconteceu, beleza? Ela tem a ver com a Parashá, porque a Parashá sempre tem uma conexão com a nossa vida, né? Ela é atual. A Parashá da Torá, ela é atual, ela tem a ver com a nossa semana, beleza? E aí tem aquele momento, tem um profeta fazendo o que é uma profecia? Hashem falando com o povo através de alguém. Então, através do profeta. Daí, essa profecia, ela é válida para aquele momento e também para o futuro. Então, eu posso interpretar a Parashá para minha semana, a Haftarah, né? Para minha semana, para o meu momento, para minha geração, mas também para aquela época e também serve futuramente, beleza? Exemplo, para a Haftarah. Ela fala de rebelião também, beleza? Ela vai falar sobre uma rebelião diferente e semelhante ao mesmo tempo. Por que é diferente? Porque ali eles estão querendo uma mudança de reinado, que é sair de juízes para ter um rei. Socorro, Deus. E aí, vamos lá. De onde que tiraram isso? Por que que eles decidiram isso? Estudar a Haftarah que você vai entender. E aí, ela tem a conexão com a Parashá do que? No quesito de rebelião. Na nossa Parashá temos 2 rebeliões. Pois é. E viemos de uma Parashá com rebelião que, olha... Povo de coração desnorteado mesmo, né? E aí, não vamos julgar, porque provavelmente nós no lugar deles faríamos a mesma coisa. Né? Então vamos ter vigilância também. Mas o que a gente tem que fazer? Pegar para nossa vida, para a atualidade, beleza? Beleza. Então, continuando. A Morá fala tanto que eu até me esqueci. Ah, tá. Explicando por que a Haftarah, a Brit Hadashah, as diferenças que o David Stern traz, elas são várias e a que a Morá tá trabalhando aqui, nem sempre ela tá conectada 100% com a Haftarah, com a Parashá, mas ela tá conectada com aquele assunto, como é o exemplo de uma referência que eu vou trazer nesse caderno, que é de Mateus, que é quando Mashiach, né, fala sobre você orar pelos que te perseguem. Eu acredito que eu botei a referência do Sermão do Monte. Mas, enfim. Então, assim, não é uma referência que está 100% conectada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tem a ver sim, porque nessa Parashá, Moshe e Aharon intercedem pelo povo mais de uma vez, né? E aí eu vou usar muito o exemplo de Aharon ficar entre os... deter a praga, né? Tá entre os mortos e os vivos. Beleza? Beleza. Continuando. A 4ª página, eu tô aqui com o computador aberto também para poder não esquecer, né? A 4ª página tem o nome da nossa Parashá em hebraico, tá bom? Ali em cima tem um textinho, tem uma frase que fala armadilha do ego. Como o orgulho cega e a humildade ilumina. E tô aqui trazendo esse contraposto absurdo, né? Essa diferença entre Korah, né, e os seus, porque Korah não fez nada sozinho, entendeu? Tava uma galera insolente junto com ele, mais de 250 homens ou 250 homens, né? Na verdade, a gente tem que lembrar que 2 dos seus filhos, se eu não me engano, foram 2, não participaram, não estavam junto com ele, não concordaram com o pai, né? E eles foram salvos, beleza? Inclusive, um dos salmos da semana é os salmos do filho de Korah.
Eu não lembro qual que é o dia, eu posso ver aqui, peraí. Achei, tô aqui com o Sidu, é na página 87, no Cântico Diário, que é o cântico de segunda-feira. Hoje é o segundo dia do Sagrado Shabat, no qual os levitas cantavam este salmo no púlpito, cântico e salmo dos filhos de Corar. Beleza? Então, por que eles tiveram essa kavod, essa honra? Porque eles não foram coniventes com o pai, né? Eles se afastaram, eles não concordavam, beleza? Beleza. Aí, do nome da paraxá, ele tem alguma coisa relacionada com o nome. Dessa vez, não está 100% relacionado. Mas, um ponto que é importante vocês anotarem sempre, vocês tentarem gravar sempre, tá bom? Inclusive, pode ir para a aba dos lembretes, beleza? Quantas mitzvot tem, quantos mandamentos tem na nossa paraxá. Então, aqui tem 6, né, a nossa paraxá atual tem 6 mitzvot positivas e 3 proibitivas. Morá, quais são elas? Eu vou falar para você aqui, porque eu estou com o livro que a Morá usou de referência, que é o meu queridinho, né? O Rumash Putinik, vocês sabem. E aí, quais são as mitzvot positivas e negativas e proibitivas, né, da Paraxá Korah? Primeiro, guardar o templo. Então, a referência tá pro versículo 18, do capítulo 18, versículo 4. Segundo, os sacerdotes não podem realizar tarefas sagradas dos levitas e vice-versa. Então, o que é do sacerdote, o que é dos levitas, um não pode, né, fazer essa troca, que está no capítulo 18, versículo 3. Terceiro, né, aquele que não é um sacerdote não pode trabalhar no templo. Então, a referência é capítulo 18, versículo 4 e 22. 4, não parar de guardar o templo, 18, 15. 5, resgatar uma criança primogênita, 18:15. 6, resgatar um animal primogênito, 18:15. 7, o serviço dos levitas no templo. 8, para sétima, né? Capítulo 18, versículo 23. 8, separar o primeiro dízimo para os levitas. Então, capítulo 18, versículo 24. E a última, os levitas devem dar um dízimo do seu dízimo para os sacerdotes. Capítulo 18, versículos 26 e 28, beleza? Então, eu tô dando total aí de 9 mitzvot nessa paraxá, tá bom? Então, essa parte aqui é importante você anotar lá no lembrete. Por que, Morá? Porque é importante a gente saber essa questão das mitzvot. Beleza? Aí, geralmente, essas setinhas também tem alguma coisa relacionada com o nome da paraxá ou com a paraxá. Então, aqui eu botei equilíbrio saudável e orgulho e humildade. O que isso tem a ver com Korah? Equilíbrio saudável, beleza. A gente tá saindo de uma paraxá que os espiões transgrediram, beleza? Fizeram uma rebelião ali também, né? Fizeram uma congregação. Não à toa que é dali que a gente tira, que foi chamado de congregação, né? Os espias. E dali a gente tira que precisam de 10 homens para fazer um minyan. 10. Atualmente, né? Lá, pelo menos na Beit Miklat, conservadorismo mulher conta também, tá bom? O costume da minha congregação é 10 pessoas, né, que tenham a tevilá, então que tenham feito a conversão, todo o processo, beleza? Elas contam para o minyan. Para que serve o minyan, Morá? Para fazer determinadas partes da oração, para fazer o serviço da Torá, beleza? Então tem coisas que precisa de um minyan para ser feito, um minyan, vulgo grupo de 10 pessoas, tá bom? Que foi tirada onde? Da paraxá passada. Os espiões, eles queriam o quê? Eles queriam viver no espiritual. Não queriam ir pra terra, não queriam ele ter que um negócio de trabalhar, um negócio de começar do zero, né? Queriam viver ali no espiritual, no deserto, milagre, lá. Aí, Korah, vendo isso, o que ele fala? Então, se não é só o espiritual, a diferença de Moshe e Aharon pra gente é no espiritual, por que eles são mais santos que a gente? Toda a comunidade não é santa? E aí, vamos lá. Daí ele foi o quê? Pro lado oposto. Então, os espiões estavam no lado da espiritualidade, Korah foi pro lado da materialidade. Então, somos todos iguais. O outro, né? E aí, por que você que é o nosso líder, etc. Enfim. E aí, aqui eu trouxe essa palavra de equilíbrio. Equilíbrio saudável. Por quê? Porque o espiritual é muito importante, o físico também, mas a gente tem que equilibrar os dois. A gente tem que ficar ali no meio termo. Não se importar muito só com um ou só com o outro.
Por exemplo, o nosso corpo, sem o espírito, ele serve para nada. É matéria, é material, pronto, vai ser físico e ponto. Eu tenho que preocupar só com o espírito? Não, eu tenho que preocupar com o corpo também. Como assim, moral? Eu tenho que me cuidar. Como assim me cuidar? Me alimentar, beber água, descansar, beleza? Descansar é importante. Até porque como que a gente vai servir a Hashem com todas as nossas forças, com todas as nossas posses, se a gente não tá e na nossa plenitude, a gente não tá saudável o suficiente, entendeu? Se poderíamos estar mais saudáveis. Fica o questionamento. Fica o questionamento, não, vamos nos cuidar, galerinha. Ah, Morá, mas em questão, isso aí entra uma situação interessante com relação a tratamentos psicológicos, por exemplo. Ah, não, eu vou só orar e acabou, não vou tomar nenhum remédio. Gente, tudo bom? Remédio é importante. Se tá com dor de cabeça, eu não tomo remedinho? Ah, nem sempre eu tomo remédio, mas às vezes é necessário, né? Então a gente tem que estar sempre averiguando, tendo equilíbrio, tá bom? Não podemos ir muito para um lado ou muito para o outro, beleza? Beleza. E aí, começamos aqui com a introdução. Gente, a Morá fala muito, já deu 15 minutos de vídeo. Tadinho das crianças. Bora lá. Pode ver por partes, tá bom, gente? Introdução. A gente começa aqui falando da nossa paraxá, né? Shalom, explorador da Torá, prepare-se para uma aventura da paraxá Korah. Nessa porção, mergulhamos em uma história intensa sobre liderança, obediência e as consequências do orgulho. Conheceremos Korah, que desafiou a autoridade de Moshe e Aharon, e aprenderemos sobre a importância do temor aos céus e de respeitar as lideranças que Deus instituiu, incluindo os nossos próprios pais. Sim, nossos pais são lideranças instituídas por Deus, devemos respeitá-lo não só porque há uma mitzvah, mas Hashem escolheu seu pai e sua mamãe para ser os seus líderes aqui na Terra, né? São os primeiros. E o que isso quer dizer? Que eles são dotados de sabedoria, de uma biná, de um conhecimento único para te ajudar a guiar nessa trajetória, beleza? Até o Olam Rabá, até Mashiach voltar, até... Enfim. Ah, mas a Morá também, ou o Rabino, né, principalmente. O Rabino é quem guia pro mundo vindouro. Nossos pais geralmente guiam para esse mundo aqui na Terra, né? Os nossos pais fazem esses dois papéis, mas sim, quando você tem um Rabino, ele te guia diferente. E se meu pai é o meu Rabino, você ganhou na loteria. Bora lá. Terceira, não, vamos lá. Qual página estamos? Quinta página. Isso mesmo. Quinta página. Na quinta página tem um textinho falando sobre a nossa paraxá. Tá entrando um pouquinho mais no assunto da nossa paraxá e no assunto que vamos abordar aqui no caderno, beleza? Armadilha do ego. A armadilha do ego, olhando para a rebelião de Korah. Então a história de Korah e seus seguidores é um espelho poderoso para nós. Nos mostra o perigo de um ego inflado, de como a ambição pode nos cegar, mesmo quando pensamos ter razão, beleza? Então aqui vai tratar sobre essa situação de ele estar meio certo e meio errado. Por que ele está meio certo? Toda a congregação é santa? Toda a congregação é santa. Mas Hashem escolheu Aharon e Moshe para serem os líderes, entendeu? Para ser ele o mor. É uma briga de primos. Eu estava até estudando sobre isso. A galera ali é todo mundo primo. E aí, Korah, ele era um primogênito, então ele estaria ali numa ordem maior, ele estaria trabalhando mais, ele teria uma kavod a mais. E os outros, né, outros dois nomes que são ditos ali, eles são da tribo de Reuven, que era para ser o primogênito, então teoricamente eles seriam ali os levitas. Só que já aconteceu há muito tempo que Reuven perdeu a primogenitura para os filhos de Yosef, né? Reuven, ele abriu mão ao transgredir contra seu pai, não sei se vocês lembram. Deixa eu ver se eu tenho aqui a referência para vocês. Peraí. A referência está em 1 Crônicas, que é Dvei Hayamin Aleph 5:1. Os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, ele foi o primogênito, mas porque desonrou o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de Yosef, os filhos de Israel. Assim, ele não foi alistado na genealogia como primogênito. Beleza? Então, 1 Crônicas 5:1. Confere aí, tá bom? Abre o Camorá também. Beleza? Beleza. Bora lá. E daí,
Essa narrativa nos desafia a olhar para nossas próprias atitudes. Vivemos em um mundo onde é fácil questionar e criticar, mas o temor aos céus nos ensina a respeitar as lideranças que Deus instituiu em nossas vidas, sejam nossos pais, professores, líderes religiosos ou civil. Aí aqui vamos ter perguntas, né? Bora lá, como assim, moral? O que isso quer dizer? Que eu não posso questionar ou não posso criticar? Pode. Pode e deve questionar, tá bom? O judaísmo, a gente acredita que é muito importante essa questão de questionamento. Fora que, quando a gente questiona, a gente consegue pensar mais em determinadas coisas. Porém, o que é importante? Ter temor aos céus. Então, os seus pais, você não vai sair questionando de qualquer maneira. Os seus líderes, né? Hasvichalon, você tem que saber como questionar e avaliar o seu questionamento antes de sair falando, de sair questionando, beleza? É necessário ter sabedoria, tá bom? Coisa que Korah não teve. Qual que era a real motivação de Korah? Querer liderar. Tanto que a nossa tradição ensina que é um dos argumentos que um nomezinho que aparece no início da Paraxá, mas não aparece mais. Eu acho que é On. Acho que é On. A esposa dele vira pra ele e fala: o que você vai ganhar com isso? No final, Korah estando certo ou não, você vai deixar de ser, você não vai virar líder, entendeu? Quem quer você na fila do pão? Vamos parar de graça? E é uma das formas que ela tenta convencê-lo ali de não continuar seguindo Korah, porque ela percebeu, ela sentiu, ela foi visionária, né? Sentiu que aquilo ali não ia dar bom, que ele estava errado, estava desafiando o Moshe Rabbeinu. Então, assim, mais uma vez, as mulheres salvando o dia, né? Inclusive, a nossa conexão com os Rodas tem a ver com isso. E aí, salvou o dia só dele, né? Porque a mulher de Korah, morreu junto com ele, né? Vamos deixar ela pra lá. Bora lá. Sexta página, o coração da Paraxá. Aqui entramos numa sessão muito especial, que tem um versículo, uma reflexãozinha, e daí você escreve, tá bom? Morá, por que eu tenho que escrever, Morá? Porque eu já falei sobre essa importância de escrever. E para você conseguir colocar melhor os seus pensamentos, entendeu? Você vê se você tá ali indo por um caminho certo, se tá indo por um caminho mais ou menos. Então, quando você anota ali suas reflexões, você consegue organizar melhor o seu pensamento. Então, é uma coisa que nós precisamos muito, a geração de vocês, então a nossa geração, a minha também, precisa muito fazer, voltar ali para escrever, tá bom? Uma coisa muito importante. Então, bora lá, o coração da Paraxá, página 6. Qual que é o versículo que a Morá escolheu? Bamidbar, números 16, 11. Portanto, o que é Aharon para que murmures contra ele? É contra Hashem que vós e todo o seu grupo se ajuntaram. A história de Korah nos mostra um desafio muito real. Como lidamos com a autoridade e a discordância. Korah aparentemente tinha um argumento, mas Moshe revela a verdade profunda. A revolta não era apenas contra eles, mas contra o próprio Hashem, que os havia escolhido. Isso nos leva a uma questão importante. Por que reagimos quando discordamos? É normal discordar, mas a Paraxá nos desafia a examinar o nosso coração. Será que a nossa discordância é justa ou há um motivo oculto? Então, aqui damos o exemplo de quando você falar que seu professor é injusto, quando, na verdade, você só está falando aquilo porque você queria ficar mais tempo no recreio, no intervalo. Então, o professor realmente foi injusto? Vale repensar, entendeu? Então, é importante ter isso em mente. Por quê? Por que, Morá? Porque quando a gente fala de discordar de um líder, né? E ainda mais da forma que foi feita de Korah, você tem que pensar o porquê que você está discordando. Qual que é a real motivação? Qual que é a sua intenção com aquilo ali? Entendeu? Então, por exemplo, eu tô num estudo, tô aqui, digamos que estivéssemos em uma aula presencial, e eu não gostei, não concordei com uma coisa que a Morá falou. Posso falar? Pode, com certeza. Como que você vai falar? Com respeito, né? Mas aí eu acho que ela tá super errada, e aí se ela não discordar de mim... Gente, onde há dois Yehudi, existem 3 opiniões. Então, dentro do nosso povo, discordar é super comum. Qual que foi o problema da discordância de Korah? Primeiro, que ele fez uma coisa que é muito comum rebeldes fazerem, tá? Agem dessa mesma forma. Daí você vai entender o porquê que é importante ver a motivação. Porque o modus operandi ali demonstra qual que é a motivação e o porquê esse pecado ali da rebelião, e é uma rebelião contra Hashem, né? É tão perigoso. Vou pegar aqui a referência aqui pra não esquecer. Pera aí.
Bora lá, as referências para o que a Morá tá falando agora se encontra em Hebreus 10, 25 e em Atos 2, 42 ou 47. Então, bora lá, qual é o modus operandi de rebeldes, né? Eles se separam da comunhão, procuram outros rebeldes com a mesma mentalidade, e então eles levantam sim desafio e acusação contra a liderança, que normalmente é uma liderança piedosa, a gente está falando de rebeldes, uma liderança justa. Quando é uma liderança injusta, a Hashem molda, as coisas acontecem de forma natural, de forma tranquila, de forma respeitosa, tá bom? E aí essa liderança se dissolui, se desfaz. Então, assim, existem situações e situações, beleza? Mas aqui a gente tá falando de uma liderança piedosa e de rebeldes. Rebeldes costumam fazer o quê? Se afastar, procurar uma galera que pensa igual, cria uma nova assembleia, uma nova... Como aconteceu com os espias, por exemplo. E daí, Morá, cadê essa referência aí? Vamos lá. Atos 2, do 42 ao 47. Bora lá, 42. Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos emissários. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade, de modo contínuo e fiel e com singeleza de propósito. Eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam um pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo respeito de todas as pessoas. Dia após dia, o Senhor lhe acrescentava os que eram salvos. Então, isso aí vai culminar no quê? No recebimento do Ruach HaKodesh, beleza? No aumento da comunhão. Então, viver em comunidade é muito importante, tá bom? Ah, mas essas comunidades, você não pode discordar? Pode, com certeza, como eu disse, onde há 2 judeus, existem 3 opiniões, né? Mas como que isso é feito, entendeu? Então, por exemplo, Cora, ele tinha até uma causa nobre, queria ser um Kohen Gadol, queria ser um sacerdote. Qual que foi o erro? Porque ao invés dele, né, tudo bem, Hashem não me escolheu para isso, porém vou seguir Moshe, vou procurar ser o mais santo que possível, né, me santificar cada vez mais. Ele poderia agir diferente, mas ele quis o quê? Quis destronar quem Hashem instituiu. O olho da Morá tremendo. Socorro, né? E aí a outra referência é Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. 25? 25. Tá assim. Cadê? Não negligenciamos nossas reuniões congregacionais como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Quanto mais quando vocês receberem a aproximação do dia. Beleza, Morá? Eu tenho que ficar só no que a Morá falou? Não. Leia aí o contexto, vai ler do início, descobre por que está sendo falado aquilo. Beleza? Principalmente em Atos também. O Atos 2 é muito interessante de ser lido. Eu sei que provavelmente vocês estudaram em Shavuot, mas se não, este também é o momento. Normalmente a Morá lê um pouquinho antes, porém, né, vai ficar muito grande aqui com vocês. Eu não quero que seja tão grande assim. Beleza? Bom, eu estou na 6ª página ainda. Socorro, Deus, socorro, Deus. Eu não li a pergunta, vamos lá. Eu vou ler a pergunta e você vai escrever aí. E daí eu tô pensando, eu acho que eu vou fazer parte 2, porque vai ficar muito grande, ficar 1 hora de vídeo, que isso, nunca fiz um vídeo de 1 hora. Então, bora lá. Quando você sente vontade de questionar ou reclamar de uma autoridade, pare por um instante. Que motivo está por trás da sua atitude? Como o exemplo de Cora te ajuda a entender a importância de um coração puro e humilde ao lidar com a autoridade. Anote seus pensamentos. Moral, o que eu vou anotar aqui? Então você vai anotar, você vai tentar lembrar. Quando essas coisas aconteceram, qual era a sua real motivação? Ah, Moral, não consigo lembrar. Então você vai fazer o quê? Responder a segunda pergunta. Como o exemplo de Cora te ajuda a entender a importância de um coração puro e humilde? Quando você tem um coração puro e você é humilde, você entende que Deus escolheu aquela pessoa para estar ali naquele lugar, para ser, por exemplo, os nossos pais. Às vezes a gente não concorda com alguma coisa que eles falaram, com algumas coisas que, enfim, algum conselho que eles estão dando. O que a gente tem que parar e pensar? Por que não concordamos? O que nesse conselho a gente discorda? Então, quando você anota isso, quando você faz esse caminho, né, para você pensar sobre isso,
Isso faz com que você entenda melhor os seus pais e entenda melhor o seu sentimento. E daí você vai agir também com sabedoria, porque você tá procurando ter empatia. Quando a gente para anotar, para escrever ou para pensar, né? Tem um caminho ali para pensar. Por que eu discordo? Você age diferente, você age com empatia, você não age com desrespeito. Até porque você é um tzadik, você é uma pessoa justa. Então, você não vai sair fazendo de qualquer maneira como Korah Hasveshal. Então, o que você aprende com Korah? Você vai anotar ali. Eu vou tentar seguir o caminho tal e tal e tal, beleza? Entendeu? E é isso que você vai anotar. Bora continuar. Na verdade, vamos para a parte 2, beleza? Então, nesse tempo aí, você vai conseguir anotar enquanto você abre o próximo vídeo, que já vai estar aqui no canal da Morá. Beleza? Beleza. Uma pausa, vamos para o próximo.